Glória a Deus, queridos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao estudo da Palavra de Deus. Estou feliz porque tenho recebido comentários, sugestões, e uma delas nós vamos começar a fazer hoje. Iniciarmos sempre todo estudo precedido de oração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, nos dá entendimento, discernimento, capacidade e conhecimento, para assim aplicar esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A primeira leitura deste 23º dia está aí na tua Bíblia, dando continuidade em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, e que a palavra do Senhor fala do milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta 5.000 pessoas. Vamos então à leitura. Diz assim: E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e o que tinham ensinado. E ele lhes disse: Venham vós à parte, a um lugar deserto, e descansem um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, que nem mesmo tinham tempo para comer. E se foram em um barco até um lugar deserto, e a multidão viu-os partindo, e reconhecendo-o, concorreram para lá, muitos a pé, de todas as cidades, e ali chegaram antes que eles. E aproximaram-se dele, e saindo Jesus, viu grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a lhes ensinar muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos chegaram a ele, dizendo: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vá aos campos e aldeias ao redor, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Lhes dei vós de comer? E lhe disseram: Nós iremos e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos. 200 denários de pão significa, na moeda nossa hoje, no real, algo em torno de 25 a 30 mil reais. Atualizados e convertidos para a nossa moeda. Isso é só para você ter uma ideia do tamanho do milagre de Jesus. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide e vejam. E sabendo-o, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele lhes ordenou que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E assentaram-se repartidos em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e abençoou, partiu os pães e os deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes com todos eles. E todos comeram, e todos ficaram satisfeitos. E ainda assim, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aleluia! E os que comeram eram 5.000 homens. E como nós sabemos, normalmente uma multidão dessa tem mulheres e crianças. Se considerarmos as mulheres e as crianças, vamos ter aí algo em torno de 15, 10, 12, 15 mil pessoas. É um milagre
maravilhoso. Seguindo, e logo obrigou seus discípulos a subir no barco e ir adiante dele para o outro lado, a Betsaida. Enquanto isso, ele despedira a multidão. E depois que os despediu, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho na terra. E ele os viu fadigados, remando, porque o vento lhes era contrário. E perto da 4ª vigília da noite, ele foi a eles, andando por sobre o mar. Isso significa entre 3 e 6 da manhã. E queria passar adiante deles. E vendo-o eles, e que andava sobre o mar, pensaram então que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e se perturbaram, mas logo falou com eles e lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para estar com eles no barco, e acalmou-se o vento. E entre si ficaram muito assustados e maravilhados. Uma outra lição maravilhosa aprendemos aqui. Quando Jesus está em nós ou está conosco, nada pode nos incomodar. Eles estavam embaixo de uma ventania forte. Foi Jesus entrar no barco, a ventania cessou. Glória a Deus. Aleluias. Pois inclusive não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, porquanto seus corações estavam endurecidos. E depois de cruzar o lago, vieram à terra de Genezaré e atracaram ali. E saindo eles do barco, logo reconheceram-lhe, e percorrendo toda a terra, em redor, começaram a trazer de todas as partes, enfermos em leitos, onde quer que sabiam que ele estava. E em qualquer lugar que entrava, em aldeias, cidades ou herdades, punham nas ruas os que estavam enfermos, e lhe rogavam que os deixasse tocarem, pelo menos na sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos, querido. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que multiplica, o Deus que salva. E é este Deus que nós queremos também para a sua vida. Deus abençoe.